Boa noite. Me chamo Suene. Eu moro em Unamar, um distrito de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Há mais ou menos 18 anos atrás, minha prima mudou-se para Unamar, buscando dar uma vida melhor aos filhos devido à violência do Rio de Janeiro. Eu vim com ela para ajudar na mudança e passar uns dias, para que não se sentisse tão sozinha. Somos espíritas e eu sou médium. Na época, estava dando os primeiros passos para desenvolver a minha visão. Quando chegamos, vimos que a casa era no final da rua do DPO, uns 40 minutos a pé da avenida principal. Tinha 3 casas no total, sendo uma em construção e a outra de uma amiga nossa. E a que a minha prima ia morar, o quintal era imenso, porém, à noite, escuro e com pouca iluminação. Em uma noite, tinha acabado de tomar banho e fui estender minha toalha no quintal dos fundos. Porém, assim que cheguei na cozinha para abrir a porta, senti um medo de gelar a espinha, mas resolvi ignorar, dizendo a mim mesma que eu era adulta e não tinha por que ter medo. Mas antes eu tivesse ouvido o meu instinto. Abri a porta e fui até mais ou menos no meio do quintal, aonde tinha a corda para estender roupa. Porém, a sensação de que algo estava errado não me abandonou. Sentia como se tivesse algo prestes a me pegar. Então, caminhei rápido e estendi a toalha. Foi quando olhei para os fundos do quintal e vi surgir do nada uma mulher vestida toda de branco, correndo do meio do quintal para o outro lado, desaparecendo antes mesmo de chegar ao muro. Não pensei 2 vezes e corri de volta para a porta. Porém, a porta estava fechada e, na minha pressa, bati com o nariz nela. Enquanto abria, cheguei na sala onde estava minha prima, e ela, vendo meu desespero, me perguntou o que havia acontecido. Contei a ela o que eu vi e ela me acalmou, dizendo que, devido à minha visão espiritual estar se abrindo, eu vi um dos nossos espíritos amigos. Mas isso me incomodou porque eu nunca tive medo de um espírito amigo. E porque eu tive logo naquela noite. Eu, depois disso, nunca mais fui no quintal à noite. Mas não imaginava que o pior ainda estava por vir. Passado alguns dias do fato ocorrido, estávamos eu e essa minha prima na sala conversando. Ela sentada em um sofá e eu no outro de frente para ela. Atrás do sofá onde eu estava sentada, tinha uma janela que dava para o quintal da frente. Papo vai, papo vem, em um dado momento, ela olhou para a janela de trás de mim e na mesma hora eu ouvi um barulho vindo do lado de fora. Automaticamente, comecei a virar para o que fez o barulho. E por Deus, antes eu não tivesse feito isso. Minha prima, vendo que eu ia virar para olhar, mandou eu parar. Mas eu já tinha iniciado o movimento. E assim que olhei, vi um vulto negro enorme. E dentro dele veio uma cabeça com a boca arreganhada e com dentes pontiagudos na minha direção. A impressão que eu tive era que aquilo iria engolir a minha cabeça, e eu dei um salto para trás por reflexo. Mas aquilo me assustou tanto que a minha respiração ficou presa. Eu não conseguia voltar a respirar. Meus olhos começaram a lacrimejar. Minha prima me sacudia, mas eu comecei a ficar com a visão turva. Foi quando eu ouvi ao longe o Ilá do Orixá da minha prima. Só senti quando ele, incorporado nela, me abraçou muito forte e me levantou do chão, fazendo com que eu voltasse a respirar. Assim que consegui colocar o ar de volta no meu corpo, comecei a chorar descontroladamente, certa que se não fosse ele, eu iria morrer. E a visão que eu tive daquele ser foi tão horrível que eu só conseguia pensar que aquilo ia engolir a minha cabeça. O orixá da minha prima passou a mão sobre meus olhos e fez um sinal de não com a cabeça. Depois de uns dias do fato ocorrido, vim a saber que a mulher de branco me deu o susto porque esse mesmo ser
estava me espreitando quando fui no quintal estender a minha roupa. E o gesto que o orixá fez ao passar a mão nos meus olhos fechou minha visão temporariamente, para que eu não sofresse mais com isso. Porém, hoje, minha visão está voltando, mas agora eu já tenho mais maturidade espiritual para lidar com isso. Hoje eu sei que o que eu chamava de sexto sentido tem um lindo nome e que sempre eu devo escutar o que a minha linda amiga diz. Obrigado e boa noite. Saudações a todos mais uma vez. Estou aqui para contar um relato de um amigo que mora próximo ao sítio que eu trabalho. E o seu nome é Ney, o caçador. Certo dia, ele saiu para uma caçada em um lugar chamado Paredão. E como sempre foi sozinho, como na maioria das vezes. O local é de difícil acesso, pois, pelo nome, Paredão, já dá para imaginar como seria o lugar. É mata fechada com muitos paredões. Chegando no local pela manhã, foi logo tratando de fazer um acampamento, pois sua intenção era de passar uns 3 dias para caçar e fazer umas pesquisas de ouro na região. Depois que montou o acampamento, foi dar uma olhada no leito do rio. Chegando lá, tomou um susto, pois ele se deparou com um corpo humano, em estado avançado de decomposição. Mas o que mais chamou sua atenção foi o fato do cadáver parecer estar seco, nem uma única gota de sangue. Então, ele resolveu fazer ali mesmo uma cova rasa e enterrar o pobre homem. Chegando no acampamento, ele ficou pensando o que teria acontecido com aquele homem, pois no corpo não tinha marcas de violência. Pois bem, essa noite ele resolveu não sair para caçar, devido ao que ocorreu durante o dia. Na verdade, ele ficou bem assustado. À noite, ele fez uma fogueira em frente ao acampamento e, como sua roupa estava molhada, voltou para secar perto do fogo, de pé, em 2 varas entrelaçadas, de forma que de longe alguém ou algo olhasse, pensaria ser uma pessoa. Na verdade, seria só suas roupas secando. E o local do acampamento era entre 2 paredões e um rio que passava pelo meio. Logo depois de assar alguns peixes para o jantar, decidiu que iria dormir, pois no outro dia ele decidiria se ficava ou ia embora. Mas o certo é que esta noite ele teria que passar por ali mesmo. A noite estava escura, só a fogueira iluminava a noite, e o frio era intenso. Era por volta de umas 11 horas da noite. A fogueira estava começando a apagar. Precisaria de bastante lenha para aquecer aquele frio e também para afastar possíveis predadores. Então, ele lembrou que ali próximo tinha uma árvore seca caída, bem próximo ao local onde enterrou o cadáver pela manhã. No momento, ele não tinha opção. Teria que buscar lenha ou passaria a noite no frio congelante. Então pegou sua lanterna e só de bermuda saiu até o local. Era bem próximo, cerca de uns 300 metros. Mas para seu espanto, a primeira coisa que ele percebeu foi que algo tinha desenterrado o cadáver, pois a cova estava revirada. Pegando a lenha suficiente para alimentar o fogo durante toda a noite, ele voltou às pressas para o acampamento. Na verdade, o seu acampamento era apenas uma barraca improvisada. E depois que ele viu a cova revirada, ele alimentou bem o fogo e mudou a barraca mais próximo um pouco do paredão, para se sentir mais seguro. E também mudou a fogueira mais para próximo dele, deixando suas roupas secando. Com tudo isso acontecido, ele ficou em alerta, sentado dentro da barraca, com sua arma na mão.
e os barulhos na floresta chamavam sua atenção, como um bater de asas, algo grande que estava sobrevoando o acampamento. E fixando o olhar na fogueira e com as armas em punhos, ele deparou com uma criatura que deu um voo rasante, que pegou suas roupas, pensando que seria ele. E aquilo que estava lá fora era algo terrível, pois ficou de pé, perto da fogueira, cheirando suas roupas. Parecia um grande homem morcego, com asas bem grandes e orelhas pontudas. As pernas eram longas e estava olhando em direção da barraca. Susto foi grande, pois em todos esses anos de caçador, nunca tinha visto algo assim ou sequer sabia que tal criatura existia. O certo é que aquilo estava vindo em direção a ele. Ele deixou se aproximar um pouco, cerca de uns 20 metros, quando aquilo abriu sua boca negra e soltou um grito estranho ao vê-lo dentro da barraca. Ele apertou o dedo e deu um tiro no meio do peito, que fez com que a criatura afastasse para trás, mas parecia não se incomodar muito. De repente, tornou a caminhar em direção dele. Então ele deu outro tiro, que pegou em sua cabeça, que agora sim deixou a criatura bem incomodada. Ele percebeu que a criatura tinha medo do fogo e aproveitou o momento que aquilo estava se revirando de dor e foi para perto da fogueira, para se sentir mais seguro. Nesse momento, a criatura veio outra vez em direção a ele. Ele deu outro tiro, que fez aquilo dar um voo e ficar em cima de um paredão, soltando os gritos muito alto. Já estava quase amanhecendo, e ele ficou perto da fogueira, sempre botando lenha e pensando que com certeza aquilo foi o que matou aquele pobre homem e que teria desenterrado seu corpo. A todo momento, aquele grande homem morcego aparecia lá em cima do paredão, mas não quis mais se aproximar. Com certeza os tiros fizeram um grande estrago. Ao amanhecer tudo ficou calmo. Então ele pegou suas coisas e foi embora daquele lugar, para nunca mais retornar. Obrigado e uma boa noite.